Bom dia, estamos aqui no Coreto do Parque do Mochão, em Tomar, e estamos aqui com a Patrícia Robalo, o Miguel Pimenta e eu, a Ana Tércia Rodrigues Lopes. Somos três dos membros da lista para o Círculo Eleitoral da Europa do Partido Livre e queríamos gravar esta conversa entre nós os três sobre alguns dos temas que nos preocupam e que nos movem nesta candidatura ao Círculo Eleitoral da Europa. Miguel, vamos se calhar começar por falar do acesso ao voto dos imigrantes, agora que vêm aí as legislativas. Toda a pessoa que já foi imigrante sabe que o acesso ao voto não é simples e que o processo chega a ser impeditivo. E sei que tens algumas ideias acerca do acesso ao voto e as propostas do livro também para facilitar esse acesso ao voto. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, obrigado. Existem essencialmente dois problemas ao nível do voto imigrante. Um dos problemas é um problema de representatividade. O nosso sistema eleitoral é um sistema que pressupõe que os círculos eleitorais são constituídos por um critério demográfico, portanto, ao número de eleitores inscritos corresponde o número de mandatos. Porém, no Círculo Eleitoral da Europa, esta lógica tem sido um bocadinho pervertida. Sobretudo agora que o recenseamento eleitoral se tornou automático e em que há uma crescente imigração, a população imigrante na Europa, neste momento, constitui já o terceiro maior círculo eleitoral do país. É algo que as pessoas não têm muito esta noção. Há já cerca de 1 milhão de eleitores inscritos no Círculo da Europa, o que só é ultrapassado pelos círculos eleitorais de Lisboa e Porto. No entanto, isso não se tem traduzido no número de mandatos. Se isso tivesse sido feito, possivelmente o Círculo da Europa elegeria hoje 20 deputados ou mais, não é? Ao nível de distritos como Braga ou Setúbal. Portanto, isto é algo que limita claramente a representatividade e as escolhas políticas, beneficia os partidos, os maiores partidos, e, portanto, coloca um problema de representatividade. O outro problema que tem havido desde há muito é o problema do acesso ao voto, não é? Portanto, nas eleições legislativas, nas eleições presidenciais, e também nas eleições para os conselheiros do Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, há muito a melhorar ao nível do voto por correspondência, portanto, que é um sistema difícil, quer para os imigrantes muitas vezes entender como é que podem enviar um boletim de voto válido e em tempo útil para que o seu voto realmente conte. E depois há também, à chegada do voto, obstáculos que têm sido colocados com alguns representantes a considerarem que há votos nulos, mesmo depois de todo este processo burocrático. Portanto, esse é um processo que tem que ser claramente melhorado e obviado. E depois nós temos que perceber também que a nossa diáspora e as formas de imigração mudaram muito, não é? Já não há, sobretudo, imigrantes permanentes que estão inscritos em consulados e que têm acesso a toda esta máquina para votar, não é? Hoje em dia existem muitos imigrantes temporários e pessoas que estão em mobilidade e que são excluídas do nosso sistema democrático. Portanto, uma das propostas do LIVRE é que se experimentem sistemas de voto eletrónico não presencial, ou seja, que não tenham que ir as pessoas ao consulado para poderem votar, trazendo todas estas pessoas para a democracia. Outra coisa é que, uma vez que os imigrantes ou as pessoas em mobilidade não estão radicados necessariamente num país, elas poderão ter a possibilidade, ou poderá ser-lhes dada a possibilidade, de continuarem a votar no seu sítio de origem e onde se sentem mais ligados, onde eventualmente têm família e têm casa, portanto, e onde estão mais ligados às políticas
que acontecem no território nacional e o seu voto não se traduz necessariamente ou não é melhor representado por aqueles que representam os imigrantes. Portanto, são estas, basicamente, as propostas que o livro tem para apresentar em termos da representatividade e do acesso ao voto. Sim, até porque estas questões da dificuldade do acesso ao voto acabam por explicar alguma da abstenção que vemos no Círculo Eleitoral da Europa, que é muito elevada. Em 2019 rondou cerca de 88%, ou seja, temos quase 1 milhão de pessoas portuguesas emigrantes que não votam. Parte desse problema será a dificuldade do acesso ao voto. Outro problema será as pessoas não se sentirem, como dizias, quiçá estarão mais ligadas à política daquela que chamam a sua terra, e faria mais sentido votar aí. Mas de qualquer das formas, tanto a nível nacional como a nível do Círculo Eleitoral da Europa, aquilo que é preciso fazer é sempre uma política de proximidade com as pessoas e fomentar a participação política. Isso é um dos pilares do livro, é uma democracia alargada em que chamamos as pessoas à participação política. E neste aspecto, neste contexto, o movimento associativo a nível dos imigrantes tem um papel fulcral, porque já são associações, já são organizações que já fazem um trabalho de terreno com as comunidades imigrantes e que, portanto, é preciso apoiar e é preciso ouvir os imigrantes sempre, não é? Fazer um trabalho contínuo, estabelecer um diálogo contínuo com estas comunidades de imigrantes, falar com as pessoas sobre aquilo que lhes importa, porque não é justo, nem creio que não seja correto pensar que as pessoas, por estarem fora do país, que não se importam ou que estão desligadas da política nacional, porque é claro que o que se passa para pessoas que são cidadãs portuguesas, o que se passa em Portugal, também as afeta a elas diretamente. Portanto, ou seja, Patrícia, sei que tinhas umas palavras a dizer sobre o facto de a existência dos imigrantes fora do país não se desliga daquilo que se passa na política nacional. Sim, é verdade. Nós temos sempre esta vontade de falar sobre a abstenção e de chamar a atenção para estes números, mas estes números de abstenção, de falta de participação, de falta de relacionamento com a democracia, relacionamento direto com a democracia portuguesa, tem muito a ver também com algumas causas da imigração e com uma enorme insatisfação com, no fundo, as várias políticas públicas que temos em curso. Uma das coisas que nós temos falado muito entre nós é sobre a relação que existe entre as políticas públicas que têm a consequência em território nacional, mas que depois provocam esta diáspora em números elevadíssimos e de forma muito constante. Não existem, de facto, fronteiras entre o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e os altos números de imigração nas áreas da enfermagem e da medicina. Não existem fronteiras também entre políticas de salários baixos e a vontade cada vez maior de procurar noutras geografias melhores condições de vida, maior realização profissional, melhores condições de trabalho. Portanto, na verdade, acho que nesta campanha queremos combater a ideia de que os imigrantes ou os assuntos dos imigrantes estão circunscritos àqueles que são específicos e que nós conseguimos identificar, ou seja, a melhoria do ensino da língua portuguesa, resolver questões de dupla tributação, melhorar e alargar o programa Regressar, toda uma série de questões que nós sabemos que são específicas, mas não queremos simplesmente deixar o debate ao Círculo da Europa nesse espectro de questões, mas queremos fazer com que os imigrantes, portugueses e portugueses imigrantes, sejam incluídos nos debates sobre o país, porque obviamente deles dependem e neles devem ser incluídos. E nesse sentido, todo o espectro das políticas públicas está também em discussão nesta discussão do Círculo Europa, nesta campanha Círculo Europa. E então estas são algumas das ideias do Partido Livre e da nossa lista desta candidatura ao Círculo Eleitoral da Europa.
Até dia 30 de janeiro, o dia das eleições, a campanha vai acontecer maioritariamente nas redes sociais devido à situação pandémica. Por isso, para esta e outras conversas, sigam-nos na página do Facebook do Livre Diáspora e nas páginas do Twitter e do Instagram do Partido Livre. Vota Livre!